Você já se perguntou se as palavras que compartilha com seus filhos podem estar prejudicando o desenvolvimento espiritual e emocional deles? Muitas vezes acreditamos que ser totalmente honestos com nossos filhos é a melhor política, mas a Bíblia nos ensina que nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir. Provérbios 18:21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Deus nos adverte sobre o impacto que nossas palavras podem ter na vida daqueles que mais amamos. Hoje, exploraremos 9 coisas que, segundo a Bíblia e os ensinamentos de Billy Graham, você nunca deveria compartilhar com seus filhos. Você descobrirá como certos limites na comunicação familiar podem proteger e fortalecer o desenvolvimento espiritual dos pequenos. Ficará surpreso com a 9ª revelação, que transformou milhões de famílias. Você está pronto para entender como suas palavras podem moldar o destino eterno dos seus filhos? A vida de uma família cristã é cheia de desafios, desde criar os filhos em um mundo cada vez mais distante de Deus, até manter um lar que reflita os valores bíblicos. Mas o que acontece quando nossas próprias palavras se tornam o maior obstáculo para a formação espiritual de nossos filhos? Muitos pais acreditam que compartilhar tudo com os filhos os prepara melhor para a vida, mas o que não sabem é que certas informações podem causar feridas profundas em suas almas. A Bíblia nos mostra que a sabedoria inclui saber o que dizer, quando dizer e, o mais importante, o que calar. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX, dedicou grande parte de seu ministério ao fortalecimento das famílias cristãs. Embora tenha pregado para milhões ao redor do mundo, ele sempre enfatizou que o ministério mais importante acontece dentro de casa. O que acontece na sua sala de estar, costumava dizer, é tão importante quanto o que acontece no púlpito. Seus ensinamentos sobre a criação cristã nos oferecem uma orientação inestimável para navegar pelas complexidades da comunicação familiar. Conheça a história de Roberto e Helena, pais de 3 filhos que frequentavam fielmente a igreja, liam a Bíblia em família e pareciam ter um lar cristão exemplar. No entanto, algo estava impedindo que seus filhos desenvolvessem uma fé genuína. Toda vez que surgia um problema na igreja, Roberto criticava abertamente o pastor e os líderes na frente dos filhos. Helena compartilhava constantemente suas preocupações financeiras, criando um ambiente de ansiedade no lar. Sem perceber, estavam semeando sementes de dúvida e temor nos corações dos pequenos. Tudo mudou quando participaram de uma conferência onde se falou sobre o poder das palavras na formação espiritual dos filhos. Ali, eles descobriram as 9 coisas que, segundo a Bíblia, nunca deveriam compartilhar com seus filhos. Essa revelação transformou não apenas a forma como se comunicavam, mas também a atmosfera espiritual de seu lar. Os filhos passaram a demonstrar um interesse genuíno pelas coisas de Deus, e a paz que buscavam há tanto tempo finalmente chegou à família. Antes de começarmos, precisamos entender um princípio fundamental. Nossas palavras não são neutras. Jesus disse em Mateus 12:36 e 37, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Cada palavra que pronunciamos tem consequências eternas, especialmente as dirigidas aos nossos filhos, cujas mentes e corações são solo fértil para qualquer semente que plantarmos. A primeira coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são detalhes íntimos do seu casamento. A Bíblia nos ensina em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Este versículo estabelece claramente que existe um aspecto do casamento
que deve permanecer privado e sagrado. Quando os pais compartilham detalhes íntimos de sua relação conjugal com os filhos, estão violando essa santidade e impondo um fardo emocional para o qual as crianças não estão preparadas. Imagine por um momento que seu casamento seja como um jardim cercado. Dentro desse jardim, você e seu cônjuge cultivam flores lindas, mas também enfrentam ervas daninhas e pragas ocasionais. Compartilhar os detalhes íntimos do seu casamento com seus filhos é como permitir que eles vejam todas as pragas e problemas sem fornecer as ferramentas para compreendê-los em contexto. Eles só verão o lado negativo sem perceber a beleza completa do jardim. Billy Graham costumava enfatizar: o casamento não é apenas uma relação sagrada entre um homem e uma mulher. É uma imagem viva do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando expomos os aspectos privados do nosso casamento aos nossos filhos, não apenas comprometemos a nossa intimidade, mas também distorcemos essa imagem vital que Deus projetou para ensinar verdades espirituais. Maria, mãe de 2 adolescentes, costumava compartilhar com os filhos suas frustrações conjugais. Contava sobre cada discussão, cada palavra dura trocada com o marido e até aspectos de sua vida íntima que deveriam permanecer privados. Ela achava que estava sendo autêntica e transparente, mas não percebia que estava gerando divisão em seu lar. Os filhos passaram a ver o pai com menos respeito e a sentir-se presos em conflitos que não lhes cabiam. Tudo mudou quando Maria ouviu um sermão baseado em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Ela percebeu que suas palavras estavam demolindo os próprios alicerces que tentava construir. Decidiu mudar de atitude. Em vez de compartilhar problemas conjugais com os filhos, passou a conversar com uma amiga de confiança e a levar suas preocupações primeiro a Deus em oração. Em vez de compartilhar detalhes íntimos, os pais sábios falam sobre casamento em termos de princípios bíblicos gerais. Eles podem ensinar sobre respeito mútuo, a importância do compromisso e do perdão, sem expor as vulnerabilidades de seu próprio relacionamento. Podem usar exemplos positivos e falar dos valores que sustentam um casamento sólido, sem tornar os filhos participantes de seus conflitos pessoais. Como seus filhos poderiam desenvolver uma visão saudável do casamento se só conhecem os problemas e desafios? Não seria melhor mostrar também a beleza, a alegria e o propósito divino dessa união sagrada? A segunda coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são críticas sobre autoridades e líderes espirituais. A Bíblia é clara em Romanos 13:1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Criticar pastores, mestres, líderes da igreja ou autoridades governamentais na presença dos filhos semeia sementes de rebeldia e cinismo que podem dificultar o crescimento espiritual deles por toda a vida. Quando um pai enfraquece a autoridade do pastor durante o almoço de domingo, está ensinando indiretamente que a autoridade espiritual é opcional e está sujeita às nossas opiniões pessoais. É como se você estivesse construindo uma ponte para que seus filhos atravessem rumo a um relacionamento com Deus, mas cada crítica a um líder espiritual é como remover uma tábua dessa ponte. Com o tempo, a ponte fica tão insegura que seus filhos têm medo de atravessá-la. Billy Graham observou sabiamente: quando criticamos os líderes que Deus estabeleceu em autoridade, não apenas os desrespeitamos, mas também desrespeitamos o Deus que os instituiu. Essa perspectiva nos lembra que nossa atitude para com as autoridades reflete nossa atitude para com o próprio Deus.
A família Torres frequentava fielmente a igreja local, mas o pai criticava constantemente o pastor. Ele não sabe pregar, dizia. Seus sermões são muito básicos, reclamava a cada domingo. Ele não percebia o efeito profundo que essas palavras tinham em seus 3 filhos. Com o passar do tempo, eles começaram a demonstrar a mesma atitude crítica, não apenas em relação à igreja, mas também em relação aos professores da escola e, por fim, aos próprios pais. A semente da crítica plantada se transformou em uma árvore de rebeldia e falta de respeito. Tudo mudou quando um amigo lhe deu um livro de Billy Graham sobre a importância de honrar as autoridades. Comovido pelo ensino bíblico, ele decidiu mudar de atitude. Passou a orar pelo pastor em vez de criticá-lo e a ressaltar o que havia de positivo em suas mensagens. A mudança nos filhos não foi imediata, mas, aos poucos, toda a família desenvolveu uma postura mais respeitosa e receptiva. Em vez de criticar as autoridades, os pais sábios ensinam seus filhos a orar pelos líderes, conforme instruído em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Podem mostrar como expressar discordâncias de maneira respeitosa e construtiva, buscando entender antes de serem entendidos. Podem ensinar aos filhos que, mesmo que as autoridades sejam imperfeitas, elas merecem respeito por sua posição, estabelecida por Deus. Você já considerou como suas palavras sobre pastores, professores e governantes estão moldando a visão que seus filhos têm sobre a autoridade? Você está construindo neles um espírito de respeito ou de rebeldia? A terceira coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são suas ansiedades financeiras e preocupações com dinheiro. Jesus foi enfático em Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando os pais compartilham constantemente suas preocupações financeiras com os filhos, comunicam uma mensagem problemática: a de que a provisão de Deus é duvidosa e que o dinheiro, não Deus, é a verdadeira fonte de segurança. As crianças não têm maturidade emocional para lidar com as complexidades da economia familiar e podem desenvolver uma ansiedade desnecessária ao serem expostas a essas preocupações de adultos. Pense na ansiedade financeira como um peso muito grande. Como adulto, você pode ter condições de carregá-lo, ainda que seja difícil. Uma criança não tem força emocional para suportá-lo. Quando você compartilha suas preocupações financeiras, está colocando esse peso sobre ombros que não foram feitos para isso. Billy Graham costumava lembrar as famílias: quando você entrega suas preocupações financeiras nas mãos de Deus, ensina aos seus filhos uma lição inestimável sobre fé. Não é a abundância que dá segurança, mas a confiança em um Deus que provê. Esse princípio se torna especialmente importante em tempos de incerteza econômica. Jorge e Susana atravessavam dificuldades financeiras depois que Jorge perdeu o emprego. Discutiam constantemente sobre dinheiro na presença dos filhos. Não sei como vamos pagar a hipoteca este mês. Talvez tenhamos que nos mudar. Não podemos comprar sapatos novos agora. Sem perceber, enchiam a casa de ansiedade. Os filhos começaram a demonstrar sinais de estresse. O mais velho desenvolveu problemas de sono, enquanto a menor passou a estocar comida, temendo que um dia ficassem sem nada. A situação mudou quando participaram de um estudo bíblico sobre Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Resolveram transformar as conversas sobre dinheiro. Em vez de discutir suas preocupações na frente das crianças, estabeleceram um momento privado para falar sobre finanças. Com os filhos, começaram a expressar gratidão pelo que tinham e a falar da fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Em vez de compartilhar ansiedades financeiras,
Os pais sábios ensinam princípios bíblicos sobre mordomia, generosidade e confiança em Deus. Podem falar de orçamento e decisões financeiras de maneira apropriada para a idade, sem transmitir medo ou insegurança. Podem usar desafios financeiros como oportunidades para demonstrar fé e para ensinar as crianças a buscar primeiro o reino de Deus. Você está transmitindo aos seus filhos ansiedade em relação ao dinheiro ou confiança na provisão divina? Suas conversas sobre finanças refletem medo ou fé? A quarta coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são histórias traumáticas ou inapropriadas do passado familiar. A Bíblia nos orienta em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo não sugere que devamos esconder a verdade, mas que devemos ser intencionais sobre o que enche nossa mente. Alguns pais, na tentativa de serem autênticos ou usarem o passado como alerta, compartilham detalhes de experiências traumáticas ou pecaminosas que os filhos simplesmente não estão prontos para processar. As histórias familiares são como o alimento que você serve à mesa. É necessário avaliar com cuidado o que é nutritivo e apropriado para cada faixa etária. Algumas histórias, embora verdadeiras, podem ser pesadas ou inapropriadas demais para o estômago espiritual e emocional das crianças. Billy Graham destacou: a transparência é importante, mas deve ser equilibrada com sabedoria. Nem tudo o que é verdade precisa ser compartilhado, especialmente quando pode causar mais mal do que bem. Essa perspectiva equilibrada nos ajuda a lidar com as complexidades do nosso passado sem sobrecarregar os filhos de forma desnecessária. Ricardo cresceu em um lar marcado pelo alcoolismo e pela violência. Quando se converteu ao cristianismo, sua vida mudou radicalmente. Formou uma família e estava determinado a criar os filhos em um ambiente cristão saudável. No entanto, em seu desejo de alertá-los sobre os perigos do álcool, ele frequentemente narrava histórias gráficas e perturbadoras de seu passado. Meu pai me batia quando estava bêbado, relatava. Descrevia cenas de violência e conflitos intensos demais para as idades de 8 e 10 anos dos filhos. Ricardo não percebia o medo que essas histórias provocavam. O filho mais velho passou a ter pesadelos, e ambos manifestaram ansiedade sempre que Ricardo saía à noite, temendo que, de alguma forma, ele voltasse a ser a pessoa descrita naquelas histórias assustadoras. Tudo mudou quando Ricardo participou de um seminário sobre criação cristã, onde se falou da importância de filtrar as histórias familiares. Ele compreendeu que poderia ensinar aos filhos sobre os perigos do álcool e a importância de tomar boas decisões sem expô-los aos detalhes traumáticos de seu passado. Passou a compartilhar seu testemunho de maneira adequada à idade, enfatizando a redenção e a graça de Deus em vez dos aspectos sombrios. Em vez de compartilhar histórias traumáticas ou inapropriadas, os pais sábios adequam seu testemunho para que seja apropriado à idade e ao desenvolvimento espiritual dos filhos. Podem enfatizar a redenção e a graça de Deus, em vez de detalhes gráficos. Podem usar histórias bíblicas para ilustrar verdades importantes sobre o pecado e suas consequências, sem expor as crianças a informações que poderiam perturbá-las de forma desnecessária. Você já avaliou cuidadosamente quais partes da sua história familiar são apropriadas para compartilhar com seus filhos na idade em que estão? Suas histórias os edificam e preparam, ou os assustam e confundem? A quinta coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são comparações com outras crianças ou irmãos. A Bíblia nos ensina em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê.
Pois o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Esse princípio nos lembra que cada pessoa é única aos olhos de Deus, e comparar nossos filhos entre si ou com outras crianças vai contra essa verdade fundamental. As comparações, embora pareçam inofensivas ou até motivadoras, podem ferir profundamente a autoestima de uma criança e criar rivalidade entre irmãos que pode durar a vida inteira. Porque você não pode ser mais como sua irmã? Ou, veja como o filho dos vizinhos se comporta bem. São frases que plantam sementes de insegurança e ressentimento. Comparar os filhos é como tentar obrigar um peixe e um pássaro a competir na mesma corrida. Cada um tem dons únicos, projetados por Deus para propósitos diferentes. As comparações ignoram essa diversidade divina e podem fazer com que uma criança sinta que precisa ser outra pessoa para ser valorizada. Billy Graham observou: cada criança é uma criação única de Deus, com um conjunto especial de dons e desafios. Comparar uma criança com outra é ignorar o projeto particular que Deus tem para cada vida. Essa visão nos convida a celebrar a individualidade em vez de exigir conformidade. Laura sempre foi uma excelente estudante, enquanto seu irmão mais novo, Daniel, tinha dificuldades na escola, mas se destacava em esportes e artes. Os pais, porém, viviam comparando Daniel a Laura. Laura nunca teve problemas em matemática. Por que você tem? Se você estudasse como sua irmã, não estaria repetindo de ano. Eles não percebiam o efeito devastador que essas comparações causavam. Daniel começou a nutrir ressentimento pela irmã e a acreditar que jamais seria bom o suficiente. Laura, por sua vez, sentia uma pressão constante para manter seu alto desempenho. A situação começou a mudar quando a mãe ouviu uma pregação sobre o mal causado pelas comparações. Comovida, decidiu mudar sua postura. Passou a reconhecer e celebrar os talentos únicos de Daniel em vez de compará-lo à irmã. Adoro a paixão que você coloca em seus desenhos, dizia. A perseverança que você mostra no time de futebol me inspira. Aos poucos, Daniel passou a se sentir valorizado por ser quem era, não julgado por quem não era. Em vez de fazer comparações, os pais sábios reconhecem e celebram as características únicas de cada filho. Podem ajudar cada criança a identificar e desenvolver seus próprios dons e talentos. Podem estabelecer expectativas adequadas às capacidades individuais, em vez de usar padrões externos ou o desempenho dos irmãos. Podem ensinar que o valor de uma pessoa não está em ser melhor que os outros, mas em se esforçar para ser o melhor que Deus a criou para ser. Você já caiu na armadilha de comparar seus filhos? Suas palavras afirmam a individualidade deles ou os fazem sentir que precisam competir por sua aprovação? A sexta coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são dúvidas profundas sobre a fé. É verdade que todos os crentes enfrentam momentos de incerteza e a honestidade é importante na vida cristã. Entretanto, há uma grande diferença entre reconhecer que não temos todas as respostas e expressar dúvidas fundamentais que podem abalar a fé incipiente de uma criança. Em Marcos 9:24, encontramos o equilíbrio perfeito quando um pai diz a Jesus: "Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé." Essa expressão mostra que é possível ter dúvidas ao mesmo tempo em que confiamos em Deus. No entanto, quando os pais compartilham dúvidas profundas sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia ou a eficácia da oração, podem criar confusão e insegurança nos filhos que ainda estão construindo as bases de sua fé. As dúvidas espirituais são como andaimes na construção de um edifício. Elas são úteis e às vezes necessárias para quem já é experiente, mas podem ser perigosas para iniciantes que ainda não compreendem seu propósito ou como lidar com elas de maneira segura. Billy Graham reconhecia a realidade das dúvidas, mas aconselhava: todos experimentamos momentos de dúvida,
Mas como pais, nossa responsabilidade é guiar nossos filhos à certeza, não à confusão. Leve suas dúvidas a Deus e a outros adultos maduros na fé, não a seus filhos que ainda estão desenvolvendo raízes espirituais. Carlos era um cristão intelectual que gostava de estudar apologética e teologia. Vivia analisando e questionando vários aspectos da fé, algo saudável para o seu próprio crescimento espiritual. Porém, ele trazia essas dúvidas e perguntas profundas para as conversas com seus filhos pequenos. Às vezes me pergunto se Deus realmente responde orações, dizia. Há partes da Bíblia que são difíceis de acreditar, comentava durante o devocional em família. Ele não percebia o impacto que essas declarações causavam nos filhos. A filha de 7 anos começou a se perguntar por que deveria orar se o pai duvidava de que Deus ouvisse. O filho de 10 passou a questionar a autoridade da Bíblia em todas as áreas, não apenas nos trechos desafiadores que o pai citava. A situação mudou quando Carlos participou de uma conferência em que o palestrante abordou Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ele entendeu que seu papel como pai era primeiro estabelecer fundamentos sólidos. Decidiu reservar as questões mais complexas para conversas com outros adultos ou para quando os filhos fossem mais velhos e tivessem uma base firme. Em vez de compartilhar dúvidas profundas, os pais sábios apresentam as verdades fundamentais da fé com convicção e clareza. Podem reconhecer que há mistérios na fé cristã sem minar seus princípios essenciais. Podem mostrar aos filhos como buscar respostas na Bíblia, na oração e no conselho de crentes maduros. Podem criar um ambiente em que as perguntas sejam bem-vindas, mas sempre em um contexto de confiança nas verdades básicas de Deus. Você já parou para pensar em como expressa suas perguntas espirituais na frente dos filhos? Você lhes oferece fundamentos sólidos ou planta dúvidas que podem prejudicar sua fé? Se você está gostando desta mensagem, lembre-se de que há mais conteúdo como este disponível. Você pode apoiar este ministério para continuarmos levando estas verdades a mais famílias que precisam. Vamos agora à 7ª coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos: fofocas ou informações privadas sobre outras pessoas. A Bíblia é clara em Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca contendas, e o difamador separa amigos íntimos. A fofoca não apenas prejudica a pessoa de quem se fala, mas ensina às crianças que é aceitável falar mal dos outros na sua ausência. Quando os pais compartilham informações privadas ou críticas sobre vizinhos, familiares, membros da igreja ou outros pais na frente dos filhos, estão modelando um comportamento que a Bíblia condena explicitamente. Além disso, estão ensinando indiretamente que a reputação alheia não merece respeito nem proteção. A fofoca é como um vírus contagioso. Quando os pais a praticam em casa, contaminam toda a família com hábitos de fala nocivos, difíceis de abandonar. As crianças são especialmente suscetíveis a esse vírus, pois tendem a imitar naturalmente os padrões de comunicação que observam. Billy Graham advertiu: a fofoca pode parecer inofensiva, até divertida, mas destrói a unidade que Cristo deseja para sua igreja e estabelece um padrão pecaminoso para nossos filhos. As palavras que usamos para falar dos outros moldam a maneira como nossos filhos falarão ao longo de toda a vida. Clara era muito envolvida em sua igreja local, conhecia todas as famílias e sabia muitos detalhes pessoais sobre a vida dos membros. Depois do culto de domingo, costumava comentar com a família as novidades da igreja durante o almoço. Vocês souberam que os Martínez estão se separando? O filho do diácono Garcia está com problemas de novo.
Parece que a família Rodrigues está em dificuldades financeiras. Vejam só como eles se vestem agora. Clara não via isso como fofoca, mas apenas como se manter informada sobre a comunidade. No entanto, seus filhos adolescentes começaram a demonstrar os efeitos dessas conversas. Tornaram-se críticos, rápidos em julgar os outros e inclinados a compartilhar informações privadas com os amigos. A filha mais velha deixou de confiar na mãe para falar de seus próprios problemas, temendo que eles também virassem assunto na mesa do almoço. Tudo mudou quando o pastor pregou uma série baseada em Tiago 3 e o poder da língua. Convencida de seu erro, Clara decidiu transformar as conversas em família. Estabeleceu uma nova regra. Só falariam dos outros para encorajá-los, orar por eles ou planejar como ajudá-los. Quando surgia alguma informação privada, em vez de compartilhá-la como fofoca, ela transformava em motivo de oração. Em vez de participar de fofocas, os pais sábios ensinam os filhos a falar com bondade e respeito sobre as outras pessoas. Podem mostrar como interceder em oração pelos outros, em vez de criticá-los em conversas. Podem estabelecer regras familiares claras sobre como falar de quem não está presente, reforçando que as palavras têm poder para construir ou destruir. Podem ensinar aos filhos a discernir quando informações privadas devem permanecer confidenciais e, quando é apropriado, compartilhá-las com adultos de confiança, em casos de perigo ou abuso. Você já avaliou o que diz sobre os outros na frente dos seus filhos? Suas palavras constroem ou destroem a reputação de quem não está presente para se defender? A oitava coisa que você nunca deveria compartilhar com seus filhos são expectativas exageradas sobre a vida deles. A Bíblia nos dá uma perspectiva equilibrada em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra de que Deus tem planos específicos para cada pessoa, planos que podem não corresponder às nossas expectativas como pais. Quando impomos expectativas rígidas sobre carreira, relacionamentos, ministério ou conquistas dos filhos, podemos, sem querer, afastá-los do plano único que Deus tem para eles. Frases como "sempre soube que você seria médico" ou "as mulheres da nossa família sempre foram professoras" podem criar uma pressão desnecessária e limitar a liberdade dos filhos de seguirem o chamado específico de Deus. Expectativas excessivas são como uma roupa que compramos para uma criança em crescimento, mas em tamanho inadequado. Por mais que gostemos de como ela parece, se não é do tamanho certo, vai gerar desconforto e restrição. Da mesma forma, nossas expectativas pré-concebidas podem impedir que nossos filhos cresçam na direção para a qual Deus os projetou. Billy Graham observou: Deus tem um propósito para cada vida, e nossa responsabilidade como pais não é predeterminar esse propósito, mas ajudar nossos filhos a descobri-lo e segui-lo. Às vezes, o plano de Deus surpreende até os pais mais piedosos. Ana e Martim eram músicos talentosos que serviam no ministério de louvor da igreja. Desde que o filho Gabriel era pequeno, falavam de como um dia ele lideraria louvor como eles. Compraram instrumentos, matricularam-no em aulas de música e constantemente reforçavam a ideia de que ele seria um grande líder de louvor. Deus lhe deu nosso talento musical, diziam. Você não pode desperdiçá-lo. O que não percebiam é que Gabriel, embora obediente, não compartilhava da mesma paixão pela música. Ele se esforçava para agradar aos pais, mas seu verdadeiro interesse estava em matemática e ciências. Enquanto crescia, sentia uma ansiedade crescente, sempre que precisava praticar ou participar de atividades musicais. Achava que decepcionar as expectativas dos pais seria o mesmo que decepcionar o próprio Deus. Tudo mudou quando o pastor de jovens percebeu a situação e conversou com Ana e Martim. Ele lhes lembrou de Provérbios 22:6.
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Explicou que o caminho dele se refere ao caminho único que Deus tem para cada criança, não necessariamente o caminho que os pais imaginaram. Com humildade, reconheceram que estavam projetando seus próprios desejos, em vez de ajudar Gabriel a descobrir os dons singulares que Deus lhe deu. Em vez de impor expectativas exageradas, os pais sábios observam, nutrem e valorizam os dons e interesses naturais dos filhos. Apresentam oportunidades variadas para que eles explorem áreas diferentes, sem pressioná-los para seguir um caminho predeterminado. Falam do futuro em termos de possibilidades empolgantes e não de expectativas rígidas. Ensinam aos filhos a buscar a direção de Deus por meio da oração, do estudo bíblico e do aconselhamento de mentores piedosos. Você tem imposto sua visão de futuro aos seus filhos ou tem dado espaço para que eles descubram o plano único de Deus para a vida deles? Suas palavras comunicam expectativas flexíveis ou exigências inflexíveis? Agora chegamos à nona e talvez mais importante revelação, algo que tem transformado milhões de famílias em todo o mundo. Você nunca deveria compartilhar com seus filhos sua falta de perdão e ressentimento. A Bíblia é categórica em Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão não é opcional na vida cristã, é essencial. Quando os pais compartilham amargura, ressentimento e falta de perdão com seus filhos, estão transmitindo um padrão que contradiz diretamente o cerne do Evangelho. Histórias de como "nunca vou perdoar o que me fizeram" ou a manutenção de rancores familiares antigos podem plantar sementes de amargura que crescerão e contaminarão a vida espiritual das crianças. O ressentimento é como um veneno que outra pessoa preparou para você, mas que você continua bebendo, esperando que afete a outra pessoa. Ao compartilhar esse veneno com seus filhos, você os convida a beber também dessa taça de amargura, prejudicando a capacidade deles de experimentar a liberdade do perdão em suas próprias vidas. Billy Graham ensinava com firmeza: o perdão é a chave que abre a porta da prisão do ressentimento. Muitos pais estão espiritualmente presos pela falta de perdão e, sem perceber, arrastam seus filhos para a mesma cela. De todas as heranças que podemos deixar, a mais valiosa é um exemplo de perdão. Fernando havia sofrido uma traição grave de seu irmão, que o havia enganado na herança da família. Durante anos, alimentou esse ressentimento e o compartilhava abertamente com os filhos. Seu tio é um ladrão e uma má pessoa, dizia. Nunca confiem nele nem na família dele. As reuniões de família se tornaram tensas e divididas, com as crianças sentindo que precisavam tomar partido num conflito que não compreendiam totalmente. À medida que os filhos cresciam, Fernando percebeu padrões preocupantes. O mais velho tinha dificuldade em manter amizades porque não conseguia perdoar pequenas ofensas. A mais nova vivia ansiosa, com medo de cometer erros que pudessem causar rejeição permanente. O veneno do ressentimento se estendera à geração seguinte. Tudo mudou quando Fernando participou de um retiro espiritual cujo tema central foi Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Profundamente convicto, ele tomou a difícil decisão de perdoar o irmão. Não foi fácil nem rápido, mas gradualmente passou a falar de maneira diferente sobre a situação com seus filhos, enfatizando a liberdade que o perdão traz, em vez de justificar o ressentimento. Em vez de compartilhar ressentimentos, os pais sábios demonstram perdão ativo em situações cotidianas. Podem compartilhar histórias adequadas sobre como Deus os ajudou a perdoar
e a liberdade experimentada como resultado. Podem ensinar aos filhos que perdoar não significa aprovar o comportamento ruim ou negar a dor, mas escolher libertar-se do peso da amargura. Podem usar as Escrituras para ajudar os filhos a desenvolver uma teologia sólida do perdão, fundamentada na graça que receberam em Cristo. Você está transmitindo a seus filhos um legado de ressentimento ou um testemunho de perdão? Suas palavras sobre aqueles que o feriram refletem o coração perdoador de Cristo ou um espírito de amargura? Agora que exploramos estas 9 coisas que você nunca deveria compartilhar com seus filhos, segundo a Bíblia e os ensinamentos de Billy Graham, é importante refletir sobre o impacto que nossas palavras têm na formação espiritual dos pequenos. Cada conversa, cada história familiar, cada comentário aparentemente casual contribui para moldar a visão que nossos filhos têm de Deus, dos outros e de si mesmos. Recapitulemos rapidamente essas 9 áreas. Primeiro, os detalhes íntimos do seu casamento devem permanecer privados, preservando a santidade dessa união. Segundo, críticas a autoridades e líderes espirituais podem plantar sementes de rebeldia que dificultam o crescimento espiritual. Terceiro, ansiedades financeiras podem transmitir falta de confiança na provisão de Deus. Quarto, histórias traumáticas ou inapropriadas do passado devem ser compartilhadas com discernimento e de forma adequada à idade. Quinto, comparações com outros irmãos ou crianças podem ferir a autoestima e criar rivalidades desnecessárias. Sexto, dúvidas profundas sobre a fé podem confundir mentes jovens que ainda estão estabelecendo seus alicerces espirituais. Sétimo, fofocas ou informações privadas sobre outras pessoas ensinam hábitos de comunicação destrutivos. Oitavo, expectativas exageradas podem afastar os filhos do plano único de Deus para eles. E, finalmente, nono, a falta de perdão e o ressentimento contradizem o âmago do Evangelho e podem envenenar a compreensão da graça pelos seus filhos. Billy Graham entendia profundamente o poder das palavras na formação da fé. Ao longo de seu ministério, enfatizou constantemente que o testemunho mais poderoso que os pais podem dar não é o que pregam, mas o que praticam. Não apenas o que creem, mas como vivem essas crenças em suas conversas diárias com os filhos. Em um de seus sermões mais marcantes sobre família, Graham declarou: "O que seus filhos ouvem em casa terá um impacto mais duradouro do que qualquer outra mensagem que recebam. As palavras que saem de sua boca podem construir pontes para o coração de Deus, ou barreiras que seus filhos terão de superar para encontrar a fé." Essa declaração resume perfeitamente a mensagem central de nossa reflexão hoje. Nossas palavras têm poder para conduzir nossos filhos a Deus ou afastá-los dele. Cada conversa é uma oportunidade de semear sementes de fé, esperança e amor que produzirão fruto em suas vidas por gerações. Alguns podem se perguntar: mas não é importante ser autêntico com meus filhos? Eles não deveriam ver que sou humano e cometo erros? Essa preocupação é válida. A autenticidade é certamente importante na vida familiar cristã. No entanto, existe uma diferença significativa entre uma autenticidade sábia, que edifica, e uma transparência descuidada, que pode causar dano. A autenticidade bíblica não significa compartilhar tudo sem filtro. Significa ser genuíno, mas com discernimento sobre o que, quando e como compartilhar. Mesmo Jesus, o modelo perfeito de autenticidade, disse aos discípulos em João 16:12: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora." Ele reconhecia que algumas verdades, embora importantes, precisavam esperar até que seus seguidores estivessem preparados para recebê-las. Da mesma forma, os pais sábios entendem que há conversas adequadas para cada estágio de desenvolvimento.
A autenticidade deve levar em conta a capacidade da criança de processar e se beneficiar das informações compartilhadas. Ser autêntico com seus filhos significa estar genuinamente comprometido com o bem-estar espiritual deles, mesmo que isso exija silenciar-se sobre alguns assuntos até que estejam prontos. Outro desafio comum que os pais enfrentam é: o que faço se já compartilhei algumas dessas coisas com meus filhos? O dano é irreversível? A resposta consoladora é que nosso Deus é um Deus de redenção e restauração. Não importa quais padrões de comunicação tenhamos estabelecido no passado, sempre podemos, com a ajuda de Deus, começar de novo. Se você reconhece que já compartilhou coisas inapropriadas com seus filhos, o primeiro passo é buscar a orientação e o perdão de Deus. O segundo passo pode ser ter uma conversa honesta e adequada à idade com seus filhos, reconhecendo que aprendeu mais sobre como se comunicar de forma que os honre e honre a Deus. Não é preciso entrar em detalhes sobre o que foi inadequado. Basta comprometer-se com um novo padrão de comunicação na família. A família Torres, mencionada anteriormente, viveu uma transformação notável ao mudar a forma de falar sobre a igreja e seus líderes. O pai, que antes criticava constantemente o pastor, passou a demonstrar respeito e gratidão. A princípio, os filhos estranharam a mudança, mas, gradualmente, começaram a adotar essa nova postura. 3 anos depois, o filho mais velho estava servindo ativamente no Ministério de Jovens, algo que seria impensável na época de críticas constantes. Essa história nos lembra de que Deus pode redimir até mesmo os padrões de comunicação mais nocivos, transformando-os em testemunhos de sua graça. Nunca é tarde demais para começar a falar palavras de vida que conduzam nossos filhos a um relacionamento mais profundo com Cristo. Billy Graham costumava dizer: o lar deve ser um lugar onde se praticam regularmente as 3 virtudes mais poderosas: fé, esperança e amor. Essas virtudes são cultivadas não apenas por meio de lições formais, mas também por meio de milhares de conversas diárias que refletem nossos valores mais profundos. Essa perspectiva nos convida a considerar cada interação com nossos filhos como uma oportunidade de cultivar fé, esperança e amor. Nossas palavras podem ser o veículo pelo qual essas virtudes são transmitidas de uma geração a outra. A implementação prática desses princípios exigirá intencionalidade e consistência. Aqui estão alguns passos concretos que você pode dar para começar a transformar a comunicação no seu lar. Primeiro, faça um inventário honesto dos seus padrões de comunicação atuais. Você identifica alguma das 9 áreas discutidas hoje? Peça ao Espírito Santo que mostre quais pontos precisam mudar. Segundo, desenvolva novos hábitos de comunicação que edifiquem em vez de destruir. Por exemplo, se você tem compartilhado ansiedades financeiras, comece a falar intencionalmente sobre a fidelidade de Deus em prover para sua família. Se cultivava um espírito crítico contra as autoridades, passe a orar por elas em voz alta, junto com seus filhos. Terceiro, busque prestação de contas. Compartilhe esses princípios com seu cônjuge ou um amigo próximo que possa ajudá-lo, de forma amorosa, a perceber quando você recair em padrões negativos. A transformação raramente ocorre em isolamento. Precisamos da ajuda de outros para crescer. Quarto, mergulhe sua mente na palavra de Deus, especialmente em passagens que falam do poder das palavras e da comunicação piedosa. O Salmo 141:3 oferece uma oração poderosa. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Quinto, lembre-se de que este é um processo, não um evento. Haverá dias em que você fracassará e cairá em velhos hábitos. Quando isso acontecer, demonstre aos filhos como responder ao fracasso com arrependimento, aceitando a graça de Deus e tentando novamente.
A história do pastor James, colaborador próximo de Billy Graham, ilustra o poder transformador dessas práticas. James cresceu em um lar onde seu pai, também pastor, criticava constantemente outros líderes da igreja. Como resultado, James desenvolveu uma atitude cínica em relação à autoridade espiritual, quase abandonando a fé na adolescência. Quando James teve seus próprios filhos, inicialmente reproduziu os mesmos padrões de comunicação que vivenciara. No entanto, depois de ouvir Graham falar sobre o impacto de nossas palavras na formação espiritual dos filhos, tomou a decisão consciente de mudar. Passou a falar de maneira respeitosa sobre outros líderes, mesmo quando discordava deles. Ensinou aos filhos a diferença entre as ações de uma pessoa e seu valor inerente como filho de Deus. Anos depois, seus 3 filhos serviam ativamente em vários ministérios. Quando perguntaram o que mais contribuíra para a forte fé deles, a filha respondeu: a maneira como o papai falava sobre outros líderes cristãos. Ele nunca os idealizou, mas sempre os tratou com respeito, mesmo nas divergências. Isso me ensinou que podemos ser honestos sobre as falhas humanas sem perder a fé na igreja ou em Deus. Essa história destaca uma verdade essencial. A mudança que você faz hoje na comunicação familiar pode afetar não apenas seus filhos, mas possivelmente as futuras gerações. Suas palavras não moldam apenas seus filhos, mas também a forma como eles falarão com os próprios filhos no futuro. Ao refletirmos sobre essas 9 coisas que nunca devemos compartilhar com nossos filhos, percebemos um tema unificador. Todas elas podem prejudicar a capacidade de nossos filhos de enxergar claramente quem Deus é e o quanto Ele os ama. Quando compartilhamos detalhes íntimos do casamento, podemos distorcer a compreensão do amor conjugal como reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Quando criticamos as autoridades, podemos tornar mais difícil que se submetam à autoridade de Deus. Quando expressamos ansiedades financeiras, podemos obscurecer sua visão de Deus como provedor fiel. Cada padrão de comunicação problemático cria uma espécie de névoa espiritual que dificulta a visão de Deus como Ele realmente é. Em contraste, a comunicação piedosa age como uma janela limpa, por meio da qual eles podem vislumbrar o caráter e o coração do Pai Celeste. Billy Graham compreendia essa realidade ao ensinar: os pais são os primeiros e mais influentes teólogos na vida de uma criança. Muito antes de lerem a Bíblia por conta própria ou ouvirem um sermão, estão formando sua compreensão de Deus com base no que veem e ouvem em casa. Essa perspectiva enfatiza a seriedade de nossa responsabilidade como pais. Por meio de nossas palavras, estamos constantemente ensinando teologia, seja de forma intencional ou não. Estamos pintando um retrato de Deus que pode aproximar ou afastar nossos filhos dele. Tiago 3,16 nos adverte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Esse versículo nos lembra de que padrões negativos de comunicação não apenas prejudicam relacionamentos individuais, podem criar um clima espiritual tóxico em todo o lar, afetando cada aspecto da vida familiar. Imagine seu lar como uma estufa espiritual, onde você cultiva a fé de seus filhos. As palavras que compartilha são como o ar dentro dessa estufa. Elas podem estar cheias de oxigênio, que nutre o crescimento espiritual, ou contaminadas por toxinas, que o impedem. Cada conversa contribui para a atmosfera que você cria. Que tipo de ambiente espiritual você está nutrindo com suas palavras? Suas conversas familiares geram um clima de fé, esperança e amor, ou de medo, crítica e amargura? Os pais muitas vezes se sentem sobrecarregados pela dimensão de sua responsabilidade na formação espiritual dos filhos. Como evitar erros ao falar com meus filhos? Perguntam-se. E se minhas próprias feridas e lutas me levarem a compartilhar coisas que não deveria?
É importante lembrar que Deus não espera perfeição, mas crescimento. 2 Pedro 3,18 nos encoraja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento inclui nossa forma de nos comunicarmos com os filhos. Billy Graham frequentemente consolava os pais preocupados, lembrando-os: Deus é maior que nossos erros. Ele pode usar até nossos fracassos como oportunidades para demonstrar sua graça e poder transformador. Não se trata de comunicação perfeita, mas de comunicação redimida pela graça de Deus. Esse lembrete nos livra da paralisia que vem do medo de falhar. Podemos avançar com confiança, sabendo que, enquanto buscamos aplicar esses princípios bíblicos, o Espírito Santo está trabalhando conosco, redimindo nossas palavras imperfeitas para seus propósitos perfeitos. A história de Santiago e Ruth ilustra bem essa verdade. Convertidos havia pouco tempo, cometeram muitos erros na criação dos filhos. Compartilharam ansiedades financeiras, falaram criticamente dos líderes da igreja e passaram adiante alguns de seus próprios ressentimentos. Mas à medida que cresciam na fé, começaram a reconhecer tais padrões nocivos e oraram fervorosamente por redenção. Aos poucos, passaram a mudar a forma como se comunicavam na família. Quando os filhos já eram adolescentes, tiveram uma conversa sincera com eles, pedindo perdão por algumas das coisas que haviam compartilhado de forma inadequada. Esse ato de humildade teve um impacto profundo nos filhos, mostrando que arrependimento e verdadeira mudança são possíveis pelo poder de Deus. Anos mais tarde, a filha compartilhou: ver meus pais reconhecerem seus erros e mudarem me ensinou mais sobre a graça de Deus do que qualquer sermão que eu já tenha ouvido. Mostrou-me que Deus pode transformar qualquer pessoa e qualquer família, independentemente de onde tenham começado. Esse relato nos lembra de que nunca é tarde para alinhar nossa comunicação familiar aos princípios bíblicos. Deus pode redimir anos de padrões danosos se nos humilharmos e buscarmos sua ajuda. À medida que nos aproximamos do fim da nossa reflexão, é importante reconhecer que essas 9 áreas não representam o mesmo desafio para todos os pais. Alguns podem ter mais dificuldade em lidar com ansiedades financeiras, enquanto outros lutam mais para conter críticas contra as autoridades. Alguns podem ter tendência a comparar seus filhos, ao passo que outros se sentem tentados a impor expectativas exageradas. O discernimento pessoal é fundamental. Pergunte a si mesmo: quais dessas áreas são meus maiores desafios de comunicação? Em que pontos preciso mais da graça e da ajuda de Deus? Ao identificar suas vulnerabilidades específicas, você pode ficar especialmente atento a elas. Billy Graham costumava dizer: conheça suas fraquezas, ore por força nessas áreas e construa intencionalmente hábitos que combatam suas tendências naturais. Esse conselho prático reconhece que a transformação dos nossos padrões de comunicação requer autoconhecimento, dependência de Deus e disciplina espiritual. A Bíblia nos assegura em Filipenses 1:6: estou certo de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa se aplica a todos os aspectos de nossa vida cristã, incluindo a comunicação com a família. Deus está empenhado em nos transformar como pais e continuará esse trabalho enquanto vivermos. Você já notou áreas específicas de comunicação em que precisa crescer? Já viu o impacto de padrões nocivos de fala nos seus filhos? Já experimentou a graça redentora de Deus transformando sua forma de se comunicar com a família? Ao refletirmos sobre essas 9 coisas que nunca devemos compartilhar com nossos filhos, lembremos-nos de que o objetivo não é apenas evitar certos temas, mas criar um ambiente em que a comunicação reflita o caráter de Cristo e guie nossos filhos a um relacionamento mais profundo com Ele. As palavras têm poder. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua,
É uma responsabilidade solene, mas também um privilégio incrível saber que com nossas palavras podemos abençoar nossos filhos e conduzi-los à vida abundante que Deus deseja para eles. Billy Graham, que dedicou a vida a comunicar as boas novas de Jesus Cristo, entendia profundamente o poder das palavras. Ele nos deixou este sábio conselho: que as suas palavras em casa reflitam as boas novas que você proclama fora dele. A maior evidência da autenticidade de sua fé é a forma como você fala com aqueles que Deus confiou aos seus cuidados. Que essa seja nossa oração e nossa aspiração. Que as palavras que compartilhamos com nossos filhos sejam palavras de vida, de fé, e que os guiem ao coração de Deus. E quando falharmos, pois certamente acontecerá, que encontremos consolo na graça de Deus, que é suficiente mesmo em nossa fraqueza. A família é o primeiro e mais importante campo missionário que Deus nos deu. A forma como nos comunicamos dentro desses muros sagrados terá um impacto que ecoará por gerações e pela eternidade. Que nossas palavras estejam à altura desse chamado. Se esta mensagem o abençoou, não deixe de compartilhá-la com outros pais que podem se beneficiar. Juntos, podemos contribuir para uma geração de famílias em que a comunicação reflita o coração de Deus e conduza nossos filhos a uma fé vibrante e duradoura. Que a graça de Deus e a sabedoria de sua palavra guiem cada conversa em seu lar, cada história contada, cada palavra dita, e que seus filhos, por meio do seu exemplo, aprendam a usar as próprias palavras para trazer vida, esperança e cura a um mundo que tanto precisa delas. Antes de encerrar, lembremos de um versículo poderoso que pode nortear toda a nossa comunicação familiar. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo escreve: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse versículo nos fornece um filtro simples, mas profundo, para nossas palavras. O que estou prestes a dizer edificará meus filhos? Isto lhes concederá graça? Se a resposta for não, é melhor ficar em silêncio e buscar uma maneira mais construtiva de se comunicar. Billy Graham concluiu uma de suas últimas mensagens sobre família com estas palavras: Em última análise, não importa o quanto você fale aos seus filhos, mas quanto de Cristo eles veem em suas palavras. Que cada conversa, cada história, cada correção e cada palavra de encorajamento reflitam a verdade e a graça daquele que é a palavra encarnada. Que essas palavras nos inspirem enquanto continuamos a jornada de criar filhos que amem a Deus e vivam para sua glória. E que nossas palavras, fundamentadas na Bíblia e cheias do Espírito, sejam um dos maiores presentes que podemos dar a eles. Se esta mensagem o abençoou, não deixe de compartilhá-la com outros que possam se beneficiar. A transformação de nossas famílias começa com a transformação de nossa comunicação, e juntos podemos criar lares onde as palavras tragam vida em abundância. Que Deus abençoe suas conversas familiares e use suas palavras para conduzir seus filhos a uma fé vibrante e duradoura em Jesus Cristo.